O rearmamento das forças alemãs está se acelerando gradualmente. Desta vez, a Alemanha restabeleceu o serviço militar obrigatório letal e também começou a investir enormes quantias no orçamento de defesa, rearmando-se rapidamente. Vamos analisar o assunto detalhadamente e direto ao ponto. A Alemanha concordou em introduzir um novo sistema de serviço militar, equivalente a um alistamento parcial letal, para aumentar suas forças armadas diante da ameaça da Rússia. Em 13 de novembro, políticos alemães concordaram sobre o novo serviço militar após meses de debates. Vamos entender o novo sistema de serviço militar. Com o novo sistema, a partir do próximo ano, homens e mulheres de 18 anos receberão um questionário sobre intenção de servir nas Forças Armadas. Para homens, a participação será obrigatória. A partir de julho de 2027, homens de 18 anos terão exame físico obrigatório. A Alemanha quer ampliar o serviço militar voluntário, mas, se faltar voluntários, tornará o serviço obrigatório. Vamos ver qual efetivo a Alemanha quer. Hoje, as Forças Armadas têm 182 mil soldados. No curto prazo, eles planejam aumentar esse número em 20 mil soldados. E nos próximos 10 anos, pretendem expandir para cerca de 250 mil a 260 mil soldados. Para aumentar esse efetivo, o período de serviço será de cerca de 6 meses. E o salário mensal oferecido será de aproximadamente 4,45 milhões de won. Além disso, é possível estender o serviço militar. E caso o soldado opte pela extensão, o governo planejava aumentar o efetivo, oferecendo benefícios fiscais e vários tipos de subsídios. No entanto, a análise predominante é que será difícil recrutar esses 20 mil soldados adicionais. Por isso, no final das contas, parece que a Alemanha não terá escolha a não ser adotar o serviço militar obrigatório para garantir o efetivo. Como era de se esperar, a Alemanha está basicamente tentando restabelecer o sistema de recrutamento obrigatório. Há uma grande resistência em relação a isso. Segundo pesquisa da Força, 63% dos jovens de 18 a 29 anos foram contra o retorno do serviço militar obrigatório, com protestos em Berlim. Como esperado, setores políticos e a sociedade civil se opõem à ampliação da obrigatoriedade do serviço militar. Na verdade, até o final da década de 1980, a Alemanha mantinha um efetivo militar semelhante ao da Coreia, com mais de 500 mil soldados, mas hoje esse número está em torno de 180 mil. Após a Guerra Fria e anos de paz, a Alemanha diminuiu suas forças armadas, reduzindo o número de soldados. O Ministério da Defesa da Alemanha afirmou que acabar com o serviço militar obrigatório foi um erro. Por causa disso, a Alemanha está tentando se rearmar. E esse movimento não é nada comum. A Alemanha afirmou que quer ter o exército mais forte da União Europeia em breve. A Alemanha anunciou que terá este ano um orçamento militar de mais de 126 trilhões de won. Desses recursos, 92% foram destinados a empresas europeias, garantindo que, mesmo que uma guerra estoure no futuro, armas e suprimentos possam ser fornecidos com segurança por fábricas militares dentro da Europa. Além disso, a Alemanha planeja aumentar os gastos com defesa para cerca de 3,5% do produto interno bruto até 2029. Atualmente, está gastando cerca de 2,4%, mas pretende elevar esse percentual para 3,5% até 2029. Esse ritmo é bem mais rápido, até comparado ao Reino Unido e França. A Alemanha afirmou que, se a Rússia enviar novamente caças ao espaço aéreo de aliados russos, irá abatê-los imediatamente. Surpreendentemente, depois disso, os caças russos começaram a mostrar sinais de evitar violar o espaço aéreo. É importante observar o orçamento de defesa em 3,5% do produto interno bruto, pois esse nível representa isso. É o maior nível desde 1975, durante a Guerra Fria. Além disso, a previsão é que a parcela do orçamento de defesa, em relação ao orçamento total, chegue a quase 30%. De fato, o exército alemão está expandindo seu tamanho de forma insana. Vale notar também que eles estão fortalecendo seu poder militar mais rapidamente do que o Reino Unido e a França. O Reino Unido vai elevar os gastos com defesa de 2,3% para 2,6% até 2027 e 3% até 2029. A França vai elevar seus gastos com defesa de 2% para 3% até 2030. A Alemanha aumenta seus gastos e poder militar mais rápido que Reino Unido e França. Empresas de defesa alemãs, como a Rheinmetall, estão se beneficiando muito disso. Também investiu um pouco na Rheinmetall, cujas ações subiram quase 200% no último ano. O exército alemão pediu à Rheinmetall que fabricasse armas em grande escala. Neste ano, o orçamento subiu 48,6 bilhões de euros em relação a 2024 e estima-se que até o primeiro semestre do próximo ano, a Rheinmetall tenha novos pedidos de 80 bilhões de euros. Por isso, as empresas de defesa alemãs vivem um boom como há muito não viam.
A Alemanha comprou 15 caças F-35 dos Estados Unidos da América por 4 trilhões de won e investiu mais 1,3 trilhão para adquirir 20 aviões militares da Airbus. A expansão das forças armadas da Alemanha gera reações diversas na Europa. A Polônia, por exemplo, vê isso de forma positiva. A Polônia, que faz fronteira geográfica com a Rússia, tem solicitado continuamente que outros aliados aumentem seus gastos com defesa para a defesa coletiva. A Polônia elevou os gastos com defesa para mais de 4% do produto interno bruto, sendo o maior investidor do setor na Europa. Isso ocorre porque a Polônia sente a ameaça russa, mas eventos históricos ainda geram preocupações. O sentimento de boas-vindas supera o medo. Há, sem dúvida, países que expressam ansiedade e insatisfação, como a França. A França está preocupada com o fato de que a indústria de defesa está sendo reorganizada em torno da Alemanha. Isso tem razões históricas e práticas. A França ocupou posição central na defesa europeia por muito tempo. Se a Alemanha fortalecer seu poder militar, pode assumir toda essa posição central. A França atualmente parece preocupada com isso. Com o rápido aumento do poder militar alemão, o eixo de poder europeu se desloca gradualmente para o leste. Como a Alemanha aumentou o orçamento de defesa, o déficit fiscal também deve crescer. O déficit fiscal da Alemanha foi de 33 bilhões de euros em 2024, 56 trilhões de won, e deve subir para 82 bilhões em 2025. A previsão é de 139 trilhões e 250 bilhões de won, subindo para 213 trilhões e 970 bilhões em 2029. Motivo principal é o aumento nos gastos com defesa. O Banco Central da Alemanha, o Bundesbank, expressou recentemente preocupação em um relatório de que a proporção da dívida pública em relação ao produto interno bruto pode chegar a 90% em 2040 e até ultrapassar 100%. Foi apontado que, em uma situação de crise econômica, pode ser difícil apoiar indivíduos e empresas, além de haver o risco de conflito com políticas monetárias voltadas para a estabilidade. No entanto, a Alemanha está priorizando mais a segurança. Recentemente, em março de 2025, alterou a lei fundamental para restringir rigorosamente a emissão de novas dívidas. Investiu 500 bilhões de euros em infraestrutura em 12 anos, equivalendo a 848 trilhões de won. Os gastos com defesa foram decididos para serem feitos praticamente sem limites, o que aumentou ainda mais as preocupações com a saúde fiscal. O Bundesbank alemão afirmou que é aceitável assumir grande dívida devido à infraestrutura e defesa, mas só para necessidades urgentes. O déficit fiscal virou um novo desafio para a Alemanha. Claro, países que fazem fronteira ou estão próximos da Rússia, como Croácia, Letônia e Sérvia, também estão retornando gradualmente ao serviço militar obrigatório. A guerra na Ucrânia abalou toda a Europa, e por isso, todo o continente europeu está se rearmando e concentrando esforços em fortalecer seu poder militar. A visão dos Estados Unidos da América e da OTAN sobre o rearmamento alemão é complexa, com expectativas e preocupações simultâneas. Os Estados Unidos da América há muito pressionam a Europa por mais gastos em defesa e aprovam o aumento do orçamento militar alemão. Isso porque, se a Europa assumir uma parcela maior do próprio ônus de segurança, os Estados Unidos poderão realocar seus recursos, atualmente distribuídos em várias regiões do mundo. Especialmente porque tanto os republicanos quanto os democratas nos Estados Unidos sempre exigiram fortemente que a Europa aumentasse seus gastos com defesa. A mudança da Alemanha está sendo vista como um exemplo concreto de uma antiga demanda americana se tornando realidade. De fato, tanto o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América quanto o comando da OTAN emitiram várias declarações oficiais afirmando que o fortalecimento das Forças Armadas da Alemanha reforça toda a defesa transatlântica. O problema é que, se a Alemanha seguir ampliando seu poder militar, o eixo da segurança europeia mudará totalmente. Até então, a segurança europeia era garantida principalmente pelos Estados Unidos da América. A França possui armas nucleares, e o Reino Unido também tem poder de dissuasão nuclear. Mas, na prática, o principal poder militar que contém a Rússia era os Estados Unidos, e o sistema das Forças Armadas da União Europeia também girava, de fato, em torno dos americanos. Se a Alemanha elevar gastos militares para 3,5% do produto interno bruto e reconstruir o maior exército da Europa, pode haver ruptura na estrutura de poder consolidada há 70 anos. Esse é o ponto que mais preocupa os Estados Unidos. Por isso, mesmo apoiando a decisão da Alemanha, os americanos a acompanham de perto. Na OTAN, cresce discretamente a ideia de recriar um exército europeu. Após a guerra na Ucrânia, cresceram na Europa os apelos por menos dependência dos Estados Unidos da América e pela autonomia estratégica impulsionada pela França. Se um exército europeu for criado, qual país estará no centro? A França se diz líder em segurança europeia, mas a Alemanha é mais forte economicamente, industrialmente e em mobilização de tropas. No final das contas, se um exército europeu se tornar realidade, é muito provável que o controle passe para a Alemanha e não para a França.
Isso é uma questão sensível não só para a França, mas também para os Estados Unidos. Os Estados Unidos da América aceitam o crescimento da Alemanha na OTAN, mas rejeitam um exército europeu liderado pela Alemanha fora da aliança. Isso porque, nesse momento, a influência dos Estados Unidos sobre a segurança europeia inevitavelmente enfraqueceria. Por isso, estrategistas americanos apoiam o rearmamento da Alemanha, mas analisam toda a estrutura em detalhes. Eles querem garantir que a Alemanha não monopolize a defesa europeia, nem desestabilize a OTAN ou crie com a França uma estrutura para reduzir a influência dos Estados Unidos da América. Essa tensão já está sendo percebida dentro da própria OTAN. Se a Alemanha aumentar seus gastos com defesa e ampliar suas tropas, naturalmente sua influência dentro da OTAN também crescerá, o que pode enfraquecer relativamente o comando dos Estados Unidos, Reino Unido e França, que até agora mantinham a liderança baseada no poder militar. Se um ecossistema de defesa centrado na Alemanha se formar rapidamente dentro da União Europeia, é possível que a dependência de armas americanas diminua. A Alemanha busca reorganizar caças, tanques, obuseiros e defesa aérea em torno da Rheinmetall, acelerando a cadeia de suprimentos europeia. Esse também é um fator que os Estados Unidos estão observando de perto. Os Estados Unidos da América querem que os padrões de armamentos e a cadeia de suprimentos da OTAN permaneçam centrados nos americanos. Se a Alemanha dominar a indústria europeia, a ordem pós-guerra pode ser abalada. Como resultado, os Estados Unidos e a OTAN interpretam o rearmamento da Alemanha tanto como uma oportunidade estratégica quanto como um risco potencial ao mesmo tempo. Reforçar as forças para conter a Rússia é necessário. Mas se a Alemanha crescer rápido demais, o centro da segurança europeia pode mudar. E o poder de decisão dos Estados Unidos da América pode ser afetado. Na OTAN, há um movimento para rearmar a Alemanha, mas de forma controlada. Essa tendência pode dominar os debates sobre segurança europeia. O fortalecimento militar da Alemanha é muito relevante. O que acham da Alemanha? Comentem suas opiniões. Encerrando o vídeo, muito obrigado!